Nessa aula aqui, eu vou te ensinar como você pode se tornar um mecânico referência que resolve qualquer problema na injeção eletrônica e não só resolve, mas resolve com 100% de precisão e sem precisar peças iguais para fazer teste, utilizando as ferramentas que você já tem atualmente na sua oficina. Isso é possível aplicando o método Diagnósticos 20x, que te possibilita fazer diagnósticos 20 vezes mais rápido e ter sempre certeza na hora de passar um orçamento, um diagnóstico para o cliente. E é importante dizer que esse método é para mecânicos que não trabalham com injeção eletrônica ainda, às vezes nem sabe nada, não tem conhecimento nenhum, não sabe usar um multímetro, nem um scanner, mas querem atender essa alta demanda do mercado, querem pegar essa fatia de faturamento que hoje é injeção eletrônica. Ou às vezes também querem um emprego melhor, um emprego que paga mais, um emprego que reconhece melhor o funcionário, um emprego que investe mais no funcionário. É também para mecânicos que já trabalham com injeção eletrônica, mas sentem que não têm o domínio completo. Às vezes não consegue finalizar um diagnóstico e muito menos consegue cobrar um diagnóstico do cliente quando ele não aprova o orçamento, por exemplo. É para o mecânico que não consegue formar uma linha de diagnóstico e às vezes passa dias em cima do carro para encontrar uma falha, principalmente quando esse carro não apresenta um erro no scanner, uma falha, né, uma DTC, ou tem uma falha intermitente, que é aquela falha que só acontece de vez em quando e principalmente só acontece na mão do cliente. O método Diagnóstico 20x não é para quem não tem contato nenhum com a mecânica. Não sabe o que é um pistão, não sabe o que é um bloco, não sabe o funcionamento básico de um motor. Se esse for o seu caso, esse método não serve para você, pelo menos não agora nesse momento. Agora, se você quer dominar a injeção eletrônica, mas não sabe absolutamente nada, é totalmente possível. E eu quero que você conheça o Rodrigo Schuster, um membro oscilando, que não sabia nem usar um multímetro e hoje consegue formar uma linha de raciocínio, uma linha de diagnósticos e consegue seguir com confiança em qualquer diagnóstico e matar qualquer problema na injeção eletrônica. Meu nome é Rodrigo de Jesus Schuster, nascido em Lapa, Paraná, e eu não entendia nada de injeção eletrônica, nada de nada. Sabia trabalhar suspensão, freio, trocar óleo, que nem diz o serviço pesado. Agora, diagnóstico, nunca mexi. Não fazia nem ideia por onde começar um diagnóstico, nem como identificar uma falha. Trocava a peça, é vergonha de falar, mas quantas vezes de apanhar o scanner ali num carro ali quando fui pegando o jeito, pegava o scanner, atuador de marcha lenta. Ia lá e trocava o atuador de marcha lenta lá, ligava o carro, acelerando, desacelerando. Aí o dono do carro vai pra você, e agora? O que nós fazemos? Usou o mapa, troca o mapa lá, se não resolveu, põe de volta e fala que é chicote. E assim por diante, né? Cara, eu quando eu entrei no treinamento oscilando, eu não sabia nem como que ligava o multímetro, eu sabia que tinha aquele botão redondo lá e pra mim era de girar pra qualquer lado ali, mediu, não mediu, era aquilo. Hoje não, hoje a gente sabe como seguir o procedimento. Se o carro tá com tal problema, o que eu faço por primeiro? O que eu testo? Tem o método DIN, tem o método WADS, que te ensina o passo a passo por onde você vai começar o teu diagnóstico, o que você vai testar por primeiro. E eu ainda sou funcionário da mesma oficina ainda há 11 anos já, e por incrível que pareça, trabalho menos e ganho mais. E ele consegue hoje seguir um passo a passo, que é o método Diagnóstico 20x, inevitavelmente uma hora ou outra bate de cara com o problema. Porque o Diagnóstico 20x ele te guia num passo a passo, que eu gosto de dizer que ele é performático, né? O que é performático? É um passo a passo guiado do mais simples ao mais complexo. Então, o Diagnóstico 20x ele não começa com testes mirabolantes, testes difíceis, testes complexos. Não. Dependendo da falha que tu tiver no carro, isso tu vai pegar no Diagnóstico 20x, na coleta de dados, nos primeiros passos tu já entende para onde que tu tem que ir. Isso eu vou te mostrar nessa aula ainda como tomar essa ação. Qual a tomada de ação para onde que tu tem que ir na hora do diagnóstico. E o Diagnóstico 20x ele te guia de um teste mais simples até o teste mais complexo. Inevitavelmente, uma hora ou outra, tu vai bater de cara com o problema, como o Rodrigo mesmo já disse que consegue fazer hoje com facilidade na sua oficina. Meu nome é Mário Pereira, tenho 58 anos, trabalho com manutenção automotiva desde os 14 anos de idade.
faço parte da comunidade Oscilando e o treinamento ele abriu minha cabeça para muita coisa, bastante coisa. Às vezes, coisa que eu perdi um tempão com uma simples ponta de prova, com simples motivos, eu resolvo comprei, eu não preciso ligar o osciloscópio em todos os veículos. Meu nome é Kelvin Lucas, eu tenho 29 anos, sou de Cerro Largo, Rio Grande do Sul. E daí, através do Facebook, achei o curso do professor Kevin. Aprendi exato como funcionam os sensores, como é os atuadores, a estratégia da central, o que pode acontecer se acontece alguma coisa. O meu raciocínio ficou mais ligeiro. E depois de ter concluído o curso, eu me sinto profissional muito capacitado. Eu me chamo Emanuel Alves, eu tenho 28 anos de idade. Comecei a mexer no Instagram de noite e vi um anúncio, treinamento Oscilando, me cadastrei. Hoje, com autoridade, eu consigo, através do método DIN, identificar se o motor tem defeito ou não, ok? E exageradamente em 10 minutos. Por quê? Porque eu corri muito atrás disso e apliquei exatamente o conteúdo que foi passado para mim no treinamento Oscilando. Hoje, eu posso dizer, eu tenho autoridade com o osciloscópio, tenho autoridade com o scanner, leio parâmetros, entendo que por algum motivo pode ser uma estratégia de central eletrônica. Hoje eu vou lá e faço o teste, sigo o método DIN, sigo o método Watts, faço como tem que ser e falo pro cliente, ó, teu problema é isso, tem certeza? Falei, tem. Vai resolver? Vai resolver. Eu vou lá, faz e o carro fica redondinho. Serviço que era de 2 dias, você faz em, dependendo da falha, 30 minutos, dependendo da falha, 2 horas, dependendo da falha, meio-dia. Até um dia eu vi a minha filha comentar, nossa, mas o pai tá mais perto de nós, ele tá ficando mais tempo aqui com esse treinamento que ele adquiriu aí, ele tá ficando mais perto de nós, porque ele não costumava ficar perto da gente, não. Ele queria fugir da gente. E por ter ficado o raciocínio mais ligeiro, eu consegui ter uma lógica melhor, e com tudo isso conseguimos atender mais veículos, e em menos tempo consegui aproveitar mais tempo com a família, fazer um churrasco. Eu hoje tive a melhora de salário aqui na empresa onde eu sou colaborador. Tive um impacto financeiro melhor por estar ministrando treinamentos aqui na escola. Depois desse treinamento Oscilando aí, eu tenho o dobro de tempo com minha família. Final de semana que eu ficava enfurnado dentro de casa ali, pesquisando defeito e o que eu podia fazer, o que eu vou fazer na segunda, o que eu vou fazer com aquele carro. E esse tempo que eu gastava pensando, hoje eu gasto passeando. Vou passear sábado, vou passear domingo. O cara fica satisfeito quando resolve o problema, né? Se sente de uma forma muito gratificante. E com tudo isso surgiu o reconhecimento deles, que é algo que não tem nem como explicar. O reconhecimento, começar a ser conhecido, tu ser indicado, é algo que se sente muito feliz. Nada mais gratificante. Sabe aquela sensação do cliente chegar, o Emanuel tá aí na oficina, quero que ele veja um negócio aqui pra mim no meu carro. E a melhor parte é que o cliente vai sair dali satisfeito, vai andar com o carro, vai ficar mais satisfeito ainda, e no outro dia é capaz de voltar lá na oficina e falar, meus parabéns, cara, já levei em 3, 4 oficinas aí, os caras não resolveram e você meio-dia resolveu. Essa é a parte mais gratificante que tem do esforço da gente, o reconhecimento. E como que surgiu o método Oscilando? Diagnósticos 20x. O que aconteceu? Agora eu quero compartilhar 3 pontos cruciais que aconteceram na minha jornada e que possibilitaram desenvolver esse método e ajudar centenas de membros Oscilando a terem resultados imediatos e expressivos na sua oficina e na sua vida. Caso você não me conheça, né, primeira coisa, não vou faltar com a educação, meu nome é Kevin Madaloso e uma das coisas mais intrigantes que eu tenho para te falar, não é o primeiro ponto ainda, mas é que eu não comecei a minha jornada na oficina. Antes disso, eu fiz diversas outras coisas. Já trabalhei como clonador de DVD pirata, trabalhei no camelódromo vendendo óculos, já trabalhei vendendo anel e também já trabalhei na obra. Então não nasci na oficina, não tenho os pés, não tenho a infância dentro da oficina e fui entrar muito tempo depois, quase no final da minha adolescência. Mas o primeiro ponto crucial mesmo, e acredito que é o mais importante porque fez os outros 2 acontecerem,
eu estava trabalhando na oficina onde eu trabalhava, né? Eu fazia Senai de tarde, estudava o ensino médio de noite e trabalhava de manhã nessa oficina que eu comecei a trabalhar. E lá nessa oficina entrou um Megane azul, sedã. Ele chegou sem funcionar, botaram lá no fundo da oficina. E eu lembro que os mecânicos de lá da oficina passaram semanas, 2 ou 3 semanas, trabalhando em cima daquele carro, testando, scanner, um monte de esquema elétrico e não sei o quê, e não conseguiram resolver. E aquele carro lá já estava lá há um certo tempo, e condenaram o módulo do carro. Passaram para o meu patrão, meu antigo patrão, né? E aí, ele não satisfeito, ele chamou um amigo dele, que eu já tinha ouvido até falar, que era o André. O André é um cara alto, grande, careca e forte, né? Veio de longe assim, dá até medo de dar oi. Nem foi dar oi pra ele, né? E o mais engraçado, né? Só o André gigantão assim, mas abre a boca, é uma mãe, né? Voz bem fininha, já perde todo medo quando começa a falar. Aí ele chegou lá na oficina, não conhecia ele pessoalmente, ele foi lá, pegou uma simples caneta de polaridade. E eu lembro como se fosse ontem. Ele parado na frente do Megane, né? Ele fez com a caneta de polaridade na mão. Foi lá, deu umas 4, 5, 6 espetadas naquele Megane. Em questão, assim, eu não quero exagerar, 5 minutos, ele matou o diagnóstico do Megane. Resolveu na hora mesmo. Entre diagnóstico e solução, deu 15 minutos. E eu olhei e falei, caramba, é isso que eu quero pra mim. Pô, os caras passaram 3 semanas, usaram um monte de ferramenta e não resolveram. E o cara resolveu em 15 minutos. É isso que eu quero pra mim. E ali foi o primeiro ponto que eu digo que é o mais crucial para esses métodos terem nascido, porque aquilo ali me despertou uma vontade de ser diferente, de fazer alguma coisa diferente. Então eu comecei a estudar só injeção eletrônica. Pouco tempo depois surgiu uma oportunidade, lá na segunda oficina que eu trabalhei, ele era amigo do meu professor lá no Senai, o Joel, e o Joel chegou em mim um dia, Kevin, eu tenho uma vaga numa oficina, assim, assado, eles precisam de alguém que trabalhe só com elétrica, eletrônica, injeção eletrônica, e eles querem um aluno daqui, eu vou te indicar. Tu quer? Quero. Pô, quero sim. Aí ele me indicou para lá, por essa indicação fui trabalhar lá, e lá eu conheci um rapaz que futuramente se tornou meu sócio, né? A gente começou a desenvolver, isso um tempo depois, tá? A gente começou a desenvolver injeção eletrônica programável, cara. Ele tinha uma injeção que era um código aberto, não sabe o que é código aberto, é uma injeção que várias pessoas colaboram e tu pode pegar, colaborar também, editar. E a gente pegou esse projeto que estava inacabado e a gente começou a desenvolver nossa própria injeção programável para revender aqui no Brasil. Então, a gente passou 2 anos trabalhando nessas injeções programáveis. Eu comecei a desenvolver a placa dessa injeção programável. Comecei a desenhar o layout, as trilhazinhas da placa. E essa jornada, esse foi o segundo ponto crucial. Por quê? Porque quando eu estava desenhando essas placas, eu tinha que pegar informação lá de fora, que essa era uma injeção americana, então só tinha informação em inglês. Eu não sei falar inglês. Então eu tinha que traduzir os materiais. E quando eu estava traduzindo os materiais, eu era obrigado a traduzir tudo, né? Então eu fui pegando toda a base da injeção. Então, eu consegui estudar como é que é uma entrada de um sensor na central, por onde que passa o sinal, quais os componentes que filtram esse sinal, quais os componentes que passam o sinal até chegar no processador. E depois, a gente teve que estudar o software, ou seja, a cabeça da injeção eletrônica. Para que a central pega essa informação da temperatura da água, por exemplo? Para que ela usa? E o que ela faz com esses dados? Entendeu? Para que tem essa informação? Depois tem informação de MAP, informação do TPS, tudo. E eu tive que estudar isso para poder adaptar o código para nós aqui no Brasil e também para poder fazer a injeção funcionar, porque a gente teve que criar um código, teve que fazer a injeção pensar, teve que fazer a injeção calcular a quantidade de combustível, ponto de ignição. E esses 2 anos que eu passei desenvolvendo essa injeção eletrônica com ele, posso te dizer categoricamente que é a base de tudo o que é hoje o método oscilando e o diagnóstico 20x. E mais para frente tu vai entender o porquê quando eu te ensinar os 5 P's de qualquer diagnóstico. A gente finalizou o projeto, né?
desenvolvemos a placa, mandamos fazer, testamos, inclusive vendemos algumas unidades. Porém, por A, por B, por questões que eu não vou entrar aqui, a gente acabou falindo essa empresa, literalmente, né? Não foi para frente. Então, cada um seguiu o seu caminho e eu segui na oficina, né? Que hoje é aqui onde a gente está. E o terceiro ponto, que esse daqui sim possibilitou com que o método fosse adiante, eu recebi um convite, na época, de um amigo meu, Rodrigo, que hoje ele tem uma escola de moto, ensina, tem cursos de moto de alta cilindrada, né? E ele, na época, ele dava aula na escola do mecânico. E ele me convidou, Kevin, a gente está precisando aqui de um instrutor de injeção eletrônica, cara. Te conheço teu trabalho, quer vir aqui? Deu, porra, ensinar injeção eletrônica? Tá, eu topo, cara, eu sou do desafio. Fui lá fazer uma entrevista, fiz a entrevista, passei, né? E aí, fui lá, peguei a minha primeira turma e daí, conhecendo a turma, né, no primeiro dia e tal, se apresentando, todo mundo, não, já trabalho, eu tenho oficina, há 20 e poucos anos e tal. E eu, puta merda, hein? Me largaram mal ali já. Eu entendo de injeção eletrônica e tal. Aí tá, fui dar aula, né? Fizemos uma parte básica e tudo mais. E lá, eu fui ensinar, por exemplo, sobre uma sonda lambda. E perguntei, se a gente tem uma falha no scanner, assim, assim, assado, como é que vocês fazem? Daí, vários deles, não. A gente pega outra sonda de outro carro, ou compra, ou pega uma do estoque que a gente tem para testar, coloca no carro, se ficar bom, a gente vende para o cliente. E não era um, nem dois que faziam isso. E aí eu até batizei o diagnóstico vai que cola, né? Troca a peça, se colar, colou. Se não colar, vamos para a próxima. E o que acontece? Eu vi depois, durante isso, que era muita gente fazendo esse diagnóstico vai que cola. Trocando a peça, se resolvesse, ia para frente. Se não, trocava outra até achar o problema. Isso quando não pegava dois carros iguais, botava um do lado do outro e ficava fazendo os transplantes, né, até dar certo. E funciona. Só que leva muito mais tempo e às vezes custa dinheiro também, porque nem sempre tu tem um carro igual para ficar pegando as peças e trocar. E continuando com o curso, eu vi que eles se focavam mais na falha que o scanner estava apresentando do que na interpretação de dados. Então, lentamente, eu comecei a fugir um pouco do cronograma da escola, parei de seguir o cronograma que a escola me pedia para seguir e comecei a implementar o meu jeito de pensar que eu aprendi lá desenvolvendo a injeção eletrônica programável. E quando eu comecei a passar esses fundamentos para eles, os 5 Ps, eles começaram a criar uma linha de raciocínio, começaram a entender para que a central pegava essas informações e o resultado foi uma turma que se formou conseguindo pensar e ter independência na hora de fazer um diagnóstico. E aí começou a nascer o método oscilando, né? O método diagnóstico 20x, baseado nas informações que a central recebe. Pouco tempo depois eu acabei saindo da escola do mecânico, mas continuei ministrando cursos no que hoje é a Escola Madaloso, que é aqui onde a gente está. O método foi cada vez tomando mais forma, se encorpando, sendo testado e aprovado por diversos alunos. E em 18 de fevereiro de 2020, eu abri as inscrições para a primeira turma do treinamento Oscilando online. Ao longo dessa minha jornada, desses 3 pontos, eu patinei bastante, bati muito a cabeça e sofri também, já fiz muito diagnóstico errado. A gente acaba errando, mas depois que eu compreendi que existe algo em comum entre os sensores e atuadores, que é plausível, que é replicável em qualquer sensor, em qualquer diagnóstico, as coisas ficaram muito mais claras para mim. Eu comecei a ter mais clareza de como que as coisas funcionavam. E mais para frente a gente acabou batizando isso dos 5 Ps, de qualquer diagnóstico, que eu vou te apresentar agora nessa aula e tenho certeza que amanhã mesmo isso já vai fazer a diferença para você na oficina que você trabalha e já vai fazer a diferença na hora de fazer um diagnóstico. O que é injeção eletrônica? Injeção eletrônica, basicamente, se a gente for resumir isso de uma maneira geral, injeção eletrônica é o gerenciamento do motor, sistema que faz a gestão completa do motor.
E o que é um gerenciamento do motor? Basicamente, é uma análise de dados e uma tomada de ação. Como assim análise de dados e tomada de ação? A análise de dados é feita através do quê? Dos sensores. A central de injeção eletrônica, ela pega os sensores para analisar dados. E depois que a central pega esses dados, a central processa esses dados, que é isso que eu consegui entender desenvolvendo as injeções eletrônicas programáveis, e é a base dos 5Ps. Ela analisa, ela processa esses dados e aí ela toma uma ação. Como é que ela toma uma ação? Através dos atuadores. E assim fica nesse loop. Sensores entregam informação para a central calcula e aí ela toma uma ação, né? A gente pode fazer uma analogia muito básica com a central de injeção eletrônica e o nosso corpo. Por exemplo, o nosso corpo, a gente tem tudo isso, a gente tem sensores. Por exemplo, visual. Você que está vendo esse vídeo agora, você está me enxergando. Também temos o auditivo, né? Você está me escutando. Isso é um sensor também. Você está sentado? Está sentindo. O cérebro, ele calcula tudo isso, baseado nas coisas que tu está vendo, enxergando, sentindo. E aí ele atua os membros. Quem são os membros? A gente tem os membros superiores, né? Ou seja, o braço e tal. A gente tem os membros inferiores, as pernas. A gente tem a rede de comunicação, que são os fios que ligam sensores e atuadores, e no corpo é os nervos, né, que ligam uma coisa na outra, né? Na injeção eletrônica, a gente tem uma coisa muito mais simplificada, né? A gente tem a injeção eletrônica, daí a gente tem os sensores, por exemplo, som da lâmpada, sensor de temperatura da água, sensor MAP, sensor de rotação, sensor de acelerador. Central faz o cálculo, ela entende o que cada sensor desses está falando para ela, e aí atua os atuadores, né? Aqui tem uns atuadores bem diversos, por exemplo, uma ventoinha, uma luz de injeção, que é um atuador, uma bobina de ignição, uma bomba de combustível, os bicos injetores. Então, central, a injeção eletrônica em si é isso. É captar informações, pensar sobre elas e tomar uma ação. Uma vez que tu consiga entender exatamente o que a central precisa de um sensor, qual o cálculo que ela faz, e qual ação que ela toma, você domina o sistema de injeção eletrônica. E eu não estou falando sobre calcular, eu vou pegar a temperatura, vou multiplicar por tanto e vou dividir pelo coeficiente. Eu nem sei o que é coeficiente. Mas, se tu entender a lógica, tu não precisa calcular nada. É lógica, entendeu? Não é mágica. É método. É entendimento básico. O que o motor precisa para funcionar? Eu chamo do triângulo do fogo. Ou os 3 Cs. Combustível, comburente, calor. Combustível o que é? Combustível é gasolina, etanol, diesel, GNV. O que é o calor? Calor é o sistema de ignição. E o que é esse nome feio aqui, comburente? Comburente é o ar, tá? Então são 3 coisas que a gente precisa para o motor funcionar. A gente chama dos 3 Cs. A gente precisa combustível, que a injeção eletrônica calcula a quantidade de combustível que vai injetar. Depois a gente precisa ar para se misturar com esse combustível, que o próprio motor fornece para a injeção eletrônica. E a injeção eletrônica também faz o cálculo, às vezes, do ar, né? Quanto de ar que tem que entrar, um atuador de marcha lenta, corpo de borboleta. E por último eu tenho o calor, que é o sistema de ignição que vai gerar para poder desencadear a queima entre esses 3 fatores. E o grande lance da injeção eletrônica é que esses 3 fatores não são simplesmente pegar, não é que nem fazer uma receita. Toca um pouco de combustível, toca um pouco de calor, toca um pouco de comburente e nasceu. Não é assim. Tem uma estequiometria. Essa palavra estequiometria é uma relação entre um e outro. Se eu tenho tanto de combustível, eu tenho que ter tanto de ar. Se eu tenho tanto disso, eu tenho que ter tanto daquilo. E é isso que a injeção eletrônica faz. Mas é de uma maneira tão simplificada, eu demorei a entender. Mas depois que eu entendi e resumi isso, é muito mais fácil de entrar na tua cabeça. É replicável, certo? Então, análise de comburente. Olha só. A gente tem um método que se chama método DIN, que é o diagnóstico de insuficiência mecânica, para fazer esse diagnóstico aqui, tá? É um passo a passo que a gente faz para testar o motor. Na parte de combustível, a gente segue o diagnóstico 20X, o D20X. E na parte de calor, a mesma coisa, a gente usa o mesmo procedimento, tá? Quais são os 5 Ps que a gente tem que saber para seguir em qualquer diagnóstico? Vamos lá. Se você não estava com o seu caderno,
eu aconselho fortemente agora que você pause o vídeo e pegue um caderno para anotar as informações que eu vou te passar a partir de agora. Porque elas podem mudar a visão que tu tem sobre a injeção eletrônica. 5 princípios de qualquer sensor. Primeiro princípio é entender os fundamentos desse sensor, desse atuador, ou até mesmo, às vezes, dessa estratégia. Tá? O que são os fundamentos? É entender para que existe esse sensor, como é que ele funciona e o que a central espera desse sensor. Depois, fica tranquilo que a gente vai passar mais profundamente por cada um desses princípios aqui nessa aula. Depois dos fundamentos, eu preciso entender as estratégias. Ou seja, para que a central usa exatamente essa informação e caso essa informação venha com uma falha ou errada, como que ela vai agir nisso? Qual é a segunda saída dela, né? Se deu errado, se deu merda, para onde é que eu vou? E isso a gente consegue fazer muito bem os diagnósticos, depois que a gente entende a estratégia, usando o método DPI, que é o diagnóstico por incoerência. Quando tu entende qual é a estratégia correta, tu consegue verificar se o sensor está com defeito ou não. Depois da estratégia, você precisa saber sobre o conector daquele sensor, ou seja, o que tu vai encontrar lá, né? Depois você precisa saber fazer a leitura de sinal, ou seja, o que esperar do sinal, como interpretar o sinal e como é que ele vai estar alterado se tiver, por exemplo, um sensor queimado ou um reflexo de outra coisa. E depois, por último, você precisa saber fazer um ensaio prático. Tem uma grande coisa aqui por trás desse ensaio, tá? Porque existe teste, existe simulação e existe ensaio. Sabe qual é a diferença desses três? Um teste é testar. É isso. Tá ali no carro, tu testa e pronto. Simular é você fazer uma simulação. Ficou feio. Deixa eu mudar aqui que eu botei assim. Vou fazer ao contrário, né? Teste, depois tem a simulação e o ensaio. A grande diferença do ensaio é que o ensaio ele simula uma situação real do dia a dia. Isso é um ensaio. Outro erro que acontece bastante, que eu vejo muita gente cometer, é fazer, né, o diagnóstico vai que cola, pegar a falha, por exemplo, deu erro de sonda, vai lá, troca a sonda para testar se ficou bom e tal. Outro erro que eu vejo muito também é, às vezes o cliente chega até a oficina, tem 1, 2, 3 falhas, por exemplo, aí o que acontece? O cara apaga as falhas, faz um reset nos parâmetros com o scanner, às vezes faz uma parametrização, alguma coisa, anda com o carro, né? E daí entrega para o cliente, ó, eu fiz um reset dos parâmetros, às vezes fez uma limpeza de bico também, algum procedimento, né? E diz assim para o cliente, ó, fiz uma limpeza, fiz um reset dos parâmetros, resetamos tudo na injeção, apagamos as falhas, agora tu roda e vê como é que vai ficar. Se voltar a acender a luz, tu traz aqui de volta para nós. E aí o cliente roda, dá um tempo, manda uma mensagem, liga, ó, acendeu a luz de novo. E daí tu pensa, pô, mandei um tempão, o carro não acendeu. Por quê? Porque tu não fez um ensaio prático. O que é o ensaio prático? Ensaio, como eu já falei, é tu simular uma situação real do dia a dia. O que acontece? O cliente, ele conduz o veículo de um jeito. Tu conduz o veículo dele de outro. Então, às vezes, se tu tiver uma falha intermitente, ela só vai acontecer numa situação específica. Por exemplo, só falha quando está com 28% de acelerador. O cliente, né, o dono do carro, ele está acostumado a dirigir o carro dele e ele vai dirigir mais ou menos nessa porcentagem de acelerador. É por isso que é muito mais fácil falhar com ele do que com a gente. E isso é um dos passos do diagnóstico 20X. Eu vou te explicar como que você faz um ensaio prático e como que você encontra uma falha intermitente de uma maneira muito mais fácil. Vamos pegar essa falha aqui, por exemplo, P0106. Isso daqui é um caso real, é um Fiesta que chegou aqui pra gente com essa falha. P0106, olha a descrição. Pressão absoluta do coletor, pressão barométrica, faixa do circuito, problema de desempenho, tá? Esse carro chegou aqui para nós e já tinha sido trocado o MAP e não resolveu, tá? Eles compraram o MAP, trocaram e não resolveu. Aí trouxeram aqui para nós, para a gente fazer um diagnóstico. Primeira coisa, encontrou esse código P0106, você tem que pensar o quê?
É um erro de MAP. Mas o problema é uma falha no sensor? É um reflexo de outro sensor que está dando problema? Ou é um problema de chicote? Ou um problema de alimentação do sensor? Ou um problema na central de injeção eletrônica que não está conseguindo fazer a análise e a leitura correta? Como é que você vai saber exatamente? Passando pelos 5 princípios e aplicando o diagnóstico 20X do jeito que eu vou te mostrar agora. Vamos passar agora pelos 5 princípios no sensor MAP, para você entender resumidamente como é que funciona o sensor MAP, para a gente entender melhor sobre essa falha, tá? E os 5 princípios também se aplicam às falhas. Eu vou mostrar aqui qual foi o erro nesse diagnóstico e como que a gente resolveu esse diagnóstico em 5 minutos, sem desmontar nada do carro. Vamos lá. Quais são os fundamentos do MAP? O MAP, primeira coisa, né? O que significa essa sigla? Manifold Absolute Pressure Sensor, ou em português, sensor de pressão absoluta. O que é um sensor de pressão absoluta? É um sensor que ele mede literalmente a pressão do ar, tá? Esse é o fundamento do sensor MAP. Ele mede a pressão do ar. Para quê? Você vai entender na estratégia que a gente já vai entrar. Então o MAP, ele é o principal sensor no cálculo de injeção. Ou seja, olha só, ele é o principal sensor no cálculo de injeção. O que é o cálculo de injeção? É a quantidade de combustível, né? É a quantidade de combustível e também o avanço de ignição, tá? Então, o MAP é um dos principais sensores no cálculo de injeção. E ele utiliza a estratégia de Speed Density. O que é esse nome esquisito, Speed Density? É densidade por velocidade. Olha só que legal. A central utiliza 2 sensores para fazer esse Speed Density. O que é isso? É velocidade e densidade. Densidade, ele pega pela pressão do ar, que é o MAP que informa lá para a central. E velocidade, ele pega pela rotação do motor. Então, a estratégia por trás do MAP é mais ou menos a seguinte. A central vê qual é a velocidade que o ar está andando. Como? Pelo sensor de rotação. Ele calcula a rotação do motor, então ele sabe a velocidade que os pistões estão puxando o ar. E depois, através do MAP, ele sabe a pressão que está, então logo ele sabe a densidade do ar e consegue saber exatamente a quantidade de ar que tem dentro do motor. Sabendo exatamente a quantidade de ar que tem dentro do motor, ele consegue calcular a quantidade de combustível para ter uma mistura o mais perfeita possível. Dentro da injeção eletrônica, nós temos diversos mapas 3D como esse aqui. Era isso que eu estudava lá quando eu desenvolvia as injeções eletrônicas programáveis. A gente tem vários mapas, né? Esse aqui, por exemplo, é baseado no MAP e baseado na rotação do motor. E aqui a gente consegue ver que quanto maior a pressão do MAP, mais combustível ele vai injetar. Quanto mais RPM, mais combustível ele vai injetar também. Então, dependendo de acordo como tiver o MAP e a rotação, ele vai parar aqui exatamente num ponto desse mapa 3D. Olha só. Isso você não precisa entender. Não precisa olhar para esses mapas, esses gráficos, mas você precisa compreender que a central utiliza o MAP e a rotação para poder fazer o cálculo. E quanto maior o MAP, mais pressão, mais combustível ele vai injetar. Por isso, por exemplo, que quando você tem uma entrada de ar falso, esse carro vai consumir mais. Ele pode dar até um erro de sonda lambda. Por quê? Ele vai dizer, mistura rica. Erro na sonda lambda, travada rica. Mas, na verdade, o problema é o MAP. Na verdade, o problema nem é o MAP. O problema é lá, por exemplo, no coletor de admissão que está com uma entrada de ar falso, que faz com que o MAP leia mais alto, que faz com que a central injete mais combustível, que faz com que ela entenda que tem um problema na sonda lambda. Como eu sempre digo, a central de injeção eletrônica é burra. Por quê? Porque ela precisa confiar no que os sensores estão dizendo para ela. Já você não precisa. Você pode desconfiar e deve desconfiar. É nisso que é baseado o método DPI. Então, depois que você sabe a estratégia, você vai conhecer o conector. Estou passando aqui rapidamente, né? Na estratégia, no fundamento, no conector. Dentro do treinamento Cilando tem, com riqueza de detalhes, os 5 P's de todos os sensores e todos os atuadores. Aqui eu estou passando de uma maneira mais acelerada para você entender. Então, no conector do MAP, eu vou encontrar um pino com uma alimentação 5 volt,
um pino com uma alimentação negativa e um pino de sinal, tá? Basicamente isso. Sinal do MAP. Como é que vai ser o sinal do MAP? Ele varia de acordo com a pressão, ou seja, quando o motor está em aceleração, desaceleração, plena carga, lenta, vai variar a pressão e o sinal vai variar de acordo com isso. De 0 a 5 volts o MAP vai variar, teórico. Por que teórico? Porque existe uma coisa assim, ó, o sinal nunca vai marcar 0 volt e nem nunca vai marcar 5. Se marcar 0 ou 5 volts, é porque ou o chicote ou o sensor estão em curto. As entradas dentro da injeção eletrônica, elas passam por um circuito que é baseado em umas resistências, uns resistorzinhos, e toda central tem isso. Então esses resistorzinhos, eles sempre mandam uma tensão mínima, por exemplo, 0,3 volt, 0,3 volt. Então o mínimo que vai marcar o sinal é sempre isso, 0,2, 0,3, 0,4, depende de carro para carro. E se estiver marcando 0 volt, é porque o sensor está em curto ou negativo. Então já parte daí o primeiro princípio de diagnóstico, né? Se está 0 ou 5 volt, o sensor está em curto. Sensor ou chicote. Então já vai mudar totalmente o cronograma, o ritmo no teu diagnóstico. Depois, o MAP também tem um ajuste de aprendizado, um ajuste de altitude, um aprendizado. Por quê? Porque se eu estou aqui em Porto Alegre, onde eu estou agora, eu tenho uma pressão barométrica, ou seja, uma pressão de altitude. Se eu estiver lá na Argentina, em cima do morro, eu vou ter uma pressão muito menor. E a central, toda vez que liga a chave, usa essa informação do MAP para poder saber e melhorar os cálculos dela de injeção, de acordo com a altitude que o carro está. Depois que você sabe o sinal, como é que você consegue ler? Primeiro, você consegue fazer uma leitura analógica, ou seja, de tensão, usando um multímetro ou um osciloscópio. E depois você consegue fazer uma leitura digital, que é diretamente com o scanner lendo a pressão, certo? Então você usa um scanner para ler a pressão. Qual é a melhor maneira de ler o sinal do MAP ou dos outros sensores? Usando osciloscópio, multímetro ou scanner? Como eu já falei, o método diagnóstico 20X, ele é performático, ou seja, ele vai do mais fácil para o mais difícil. Tem carros que o acesso ao MAP é muito complicado, então o diagnóstico 20X não vai te indicar que tu saia usando um osciloscópio no MAP. Qual é a maneira mais fácil de ler o sinal? Usando um multímetro, um osciloscópio ou um scanner? O que é mais fácil? Mais fácil é colocar um scanner. Porque em minutos tu já está com a leitura não só do MAP, mas de diversos sensores junto. Certo? Então, olha só. Eu quero compartilhar agora aqui o diagnóstico 20X com você, que ele é dividido em alguns passos, tá? E a gente vai matar junto aquele diagnóstico do P0106, como é que eu resolvi em minutos. Olha só. Primeira coisa, primeiro passo do diagnóstico 20X é a recepção do veículo, normal, né? Todo passo a passo. Depois você vai fazer uma entrevista técnica. Lembra que eu falei que para uma falha acontecer, você tem que saber exatamente as circunstâncias que ela acontece? Então você tem que saber se o carro está quente, se o carro está frio, se é numa lomba, se é numa descida. Já aconteceu com você de um cliente dizer, não, meu carro só falha quando eu vou pegar a minha filha na escolinha, ou só falha quando eu vou no mercado X? É porque ele só enxerga isso. Mas tem uma lógica por trás disso. E a entrevista técnica te possibilita extrair essas informações para que você consiga fazer um ensaio prático e fazer o carro estar nas condições que ele precisa estar para falhar. Então tem algumas perguntas estratégicas que você faz para o seu cliente, andando com ele ou não, para que você consiga entender exatamente como que o carro falha, para que você possa fazer ele falhar na sua oficina. Senão, às vezes, tu pega um carro que está falhando, passa um dia inteiro fazendo testes no carro, não encontra problema nenhum, o carro sai da tua oficina, dá meia hora, o cliente te liga, falhou comigo. Daí acontece aquilo. Não, isso daí é que nem criança quando vai no médico. Chegou no médico e tá bom. Mas não é, só porque não conseguiu fazer com que o carro falhe mesmo. E depois da entrevista técnica, vai fazer a coleta de dados com o scanner, e também coleta de dados técnica visual, tá? Existe uma coisa que eu chamo de AMS, análise da mão suína. O que é análise da mão suína? Às vezes um defeito instalado é muito mais difícil de encontrar do que um defeito que aconteceu com o desgaste do carro, né? Por exemplo, a gente tem um Golf ali atrás que ele está com um problema no start-stop.
E esse problema no start-stop é por conta de alguém que fez uma gambiarra. E é por isso que eu chamo de análise da mão suína. Porque sempre que a gente tem um problema que foge da linha normal de raciocínio, a gente tem que procurar ver se não tem adaptações, ver se não tem gambiarra. E aquilo ali eu peguei na entrevista técnica, conversando. Qual é o histórico do veículo? O que tu já fez? Não, tal data deu problema no carro, meu carro parou de funcionar, daí eu fiz isso. Já me direcionou meu diagnóstico para o local certo. Já fui na caixa de fusível, já encontramos a gambiarra ali. Tá me entendendo? Então é por isso que o diagnóstico fica 20 vezes mais rápido. Porque através da entrevista ele te direciona para um lugar mais específico. Agora, olha só, aquele P0106, lá no scanner ele dizia problema no MAP. O que a gente fez? A gente entrou no nosso aplicativo, tá? O aplicativo do treinamento oscilando aqui, ó. E no aplicativo do treinamento oscilando, a gente pesquisou a falha P0106. P0106. Pesquisando essa falha aqui no nosso aplicativo, a gente encontrou a falha, entrou para ver a descrição. Daí tá, beleza, descrição é pressão absoluta do coletor mesmo. Mas aqui é a parte mais interessante, olha só. O nosso passo a passo guiado aqui, a gente tem esse aplicativo que tem diversas falhas, praticamente todas elas, e ela te guia o que a central pensa na hora de gerar essa falha. Isso faz com que o teu diagnóstico fique mais preciso. Olha só como fica mais fácil. Leia aqui comigo. Normalmente o PCM, que é a central de injeção eletrônica, também fornece um circuito de aterramento para o MAP. À medida que a pressão do coletor muda com a carga, a entrada do MAP informa a central. Em marcha lenta, a tensão deve ser de 1 a 1,5 V e aproximadamente 4,5 V quando está com a borboleta totalmente aberta, que é essa sigla Watt. O PCM procura que qualquer mudança na pressão do coletor seja procedida por uma mudança na carga do motor. E aqui vem a parte mais importante. Na forma de mudanças no ângulo do acelerador, velocidade do motor ou fluxo de recirculação dos gases. Se o PCM não vir nenhum desses fatores mudar enquanto detecta uma mudança rápida no MAP, ele vai definir um erro P0106. Então, o que o nosso aplicativo aqui está me dizendo? Que toda vez que a central vê o MAP sendo acelerado, ele precisa também que o TPS se altere e a rotação do motor também, e o EGR também, caso tenha. A gente tinha um Fiesta, então não tinha EGR. Então, o que o meu aplicativo está me dizendo aqui? Que toda vez que o MAP se alterar, a central espera que o TPS se altere também e que o RPM do motor se altere também. Então, olha só, aqui já me deu um puta norte para fazer o diagnóstico. Se o TPS não se alterar também, a central vai marcar um erro no MAP. Olha só que zoado. Então, fiz a coleta de dados com o scanner e aqui a gente já matou o diagnóstico. Por quê? Porque eu entrei no aplicativo, entendi que a central precisa olhar o TPS e o RPM se alterando, botei ali na tela MAP, TPS e rotação do motor. Acelerei, eu vi que o MAP subia, rotação do motor subia também, mas o TPS não subia. Então, era um problema no TPS refletindo lá no MAP. Tá me entendendo? A central ela não entende que o TPS está ruim, ela entende que o MAP está alterado. E é dessa forma, seguindo o método diagnóstico 20x, que a gente consegue fazer diagnósticos bem mais rápido e mais precisos. Entendendo os 5 Ps do MAP, entendendo os 5 Ps, a gente fez esse diagnóstico usando também o nosso aplicativo, né? Depois da coleta de dados, a gente faz um diagnóstico por incoerência, que é o quê? Eu entendi que a central precisa alterar o TPS e o RPM. Daí eu fui lá ver se estava se alterando. E não estava, então é uma incoerência. DPI, diagnóstico por incoerência. Depois a gente toma uma ação, que é fazer o diagnóstico no MAP, no TPS, ver se é o chicote ou o sensor que está com problema. E depois a gente faz um ensaio técnico, caso seja necessário. Aqui nesse caso não foi necessário. A gente terminou o diagnóstico aqui na tomada de ação. É dessa forma que o diagnóstico 20x funciona. Você tem um passo a passo, você tem o auxílio do aplicativo aqui na sua palma da mão, que você coloca a falha que está no scanner,
e ele vai te dizer qual é o pensamento da central sobre essa falha. Esse aplicativo te ajuda demais porque ele te guia e abre literalmente a tua visão sobre aquela falha. Ao invés de ficar focado no mapa, ele te mostra que tem outras possibilidades. E com o tempo, você vai entendendo que um sensor, um dado, complementa o outro e se abraça o outro. Tá? Por exemplo, temperatura da água. Se você achava que a temperatura da água é só para ligar a ventoinha e para a central saber qual a temperatura que está o motor, não é. Olha só aí. Veja essa bolinha azul, eu tenho 1 kg de ar, tá? A 20 graus. Ele ocupa esse determinado espaço aqui. Aqui eu tenho o mesmo 1 kg de ar, porém a 80 graus, o motor funcionando. Veja que 1 kg de ar a 20 graus ocupa um determinado espaço. 1 kg de ar a 80 graus ocupa mais espaço. Isso significa que quando o motor está frio, cabe mais ar dentro do cilindro. Quando o motor está quente, cabe menos ar. E para que a central usa essa informação? Para poder complementar lá com o MAP. Olha só. Olha esse gráfico sobre o sensor de temperatura. Ele pega a massa, que é a pressão, calcula com a temperatura, que eu já te falei que quanto mais quente, mais o ar ocupa espaço. Então, quanto mais quente, menos ar cabe dentro do motor. Por quê? Porque o espaço do cilindro ali é o mesmo, a frio ou a quente. O que muda é a temperatura do ar. Então, o que acontece? A central utiliza o MAP para ver a pressão que está o ar e utiliza a temperatura para poder saber o quanto essa pressão está ocupando em espaço. E quando ela sabe quanto que está ocupando espaço, ela consegue calcular exatamente a quantidade de combustível que precisa. É por isso que um sensor de temperatura marcando errado faz com que o carro fique consumindo mais combustível, faz com que o carro perca F e ele vai acusar outros sensores muito aleatórios. Por exemplo, semana passada entrou um Lancer aqui e esse Lancer estava dando um erro P0133. Primeiro erro que já diz que é assim, ó, lá no scanner ele estava marcando um erro de aquecedor da sonda lambda. Entrando no nosso aplicativo aqui, deixa eu até entrar. Olha só, P0133. Inclusive esse aplicativo, todo membro oscilando que entra para o treinamento oscilante, ele tem acesso a 1 ano esse aplicativo como bônus do treinamento, né? E é super útil. Olha só, P0133, na verdade é uma resposta lenta do circuito de sensor oxigênio. E aqui ele já diz o que pode ser também, ó. Quais os sintomas mais comuns? Sensor de oxigênio com defeito, fiação da sonda lambda quebrada, ou um vazamento de escape, ou seja, um furo no escapamento, alguma coisa. Então o scanner estava me dizendo que tinha um problema de aquecedor, mas não tinha nada a ver com isso. E muito além, estava me dizendo que eu tinha um problema na sonda, mas era reflexo de outra coisa. Olha só, esse Lancer passou por 3 oficinas, trocou sonda lambda, que custou R$ 5.800 original, fez limpeza de bico, trocou vela, bobina e não resolveu o problema. Chegou aqui na oficina e a nossa equipe matou o diagnóstico em minutos. Por que matou em minutos? Porque seguiu o diagnóstico 20x. Fez a entrevista, fez a coleta de dados, entendeu tudo certinho e seguiu num diagnóstico, né? Entendeu aqui com o nosso aplicativo quais eram os sintomas que podia ser esse P0133, né? E olha só, uma coisa que anota, porque isso daqui acontece muito e às vezes passa despercebido, que é a incoerência, o diagnóstico DPI, o diagnóstico por incoerência da temperatura da água. Como eu já falei, se por exemplo o carro tiver 90 graus, mas o sensor estiver marcando 80, a injeção vai calcular o combustível por 80 graus, mas na verdade o carro está 90. Isso vai fazer com que o carro trabalhe mais enriquecido e vai refletir aonde lá? Na sonda. Uma mistura lenta ou uma mistura rica, né? E confunde o diagnóstico. Então, olha só, um teste que você faz muito simples e é assim que mataram o diagnóstico em minutos. O carro ficou na tua oficina de noite. No outro dia de manhã cedo, antes da primeira partida, você entra no scanner, a temperatura da água está 24 graus. A temperatura do ar tem que estar muito próximo disso também. Tem que estar perto de 24, ou 23, ou 24, ou 25, 26 no máximo.
E esse Lancer, a temperatura da água estava 24 e a temperatura do ar estava 30. Ou seja, o ar estava marcando mais frio do que... A água estava marcando mais frio do que realmente estava. Isso fazia com que a injeção injetasse mais combustível do que precisasse, o carro ficava afogado de manhã e marcava esse erro de sonda lambda. Então, era um reflexo do sensor de temperatura. E isso a gente só matou porque seguiu à risca o diagnóstico 20X. Né? Então, isso é uma coisa que é fundamental, entender esses princípios, os 5Ps. Você pode já começar a estruturar os 5Ps de cada sensor, cada atuador, para você conseguir fazer um diagnóstico mais preciso e evitar trocar peças desnecessárias. Né? Dentro do treinamento oscilando, a gente trabalha 4 níveis de consciência. Tá? O que são essas consciências? Primeira coisa, quando você não tem noção nenhuma sobre um fundamento ou uma estratégia no sensor, você está no estágio que a gente chama de incompetente inconsciente. O que é o incompetente inconsciente? É a pessoa que não sabe sobre aquela informação e nem sabe que não sabe. Talvez quando eu te falei sobre aquele speed density, você nunca tinha ouvido falar, então você não sabia e não sabia que não sabia. Depois que eu te expliquei sobre ele, você entrou no estágio de incompetente consciente. Ou seja, você não sabe e agora sabe que não sabe. Na maioria das coisas, você vai passar por esses 4 níveis de consciência. Por exemplo, estágio 1. Você não sabia dirigir quando era criança e nem sabia que não sabia. Você foi descobrir quando seu pai te deu o carro pela primeira vez que, eu não sei fazer isso aqui. Aí tu entrou no incompetente consciente. Tu não sabe e sabe que não sabe fazer, né? Aí você começa a estudar, começa a praticar dentro do treinamento oscilando e até que você chega no estágio competente consciente. Você sabe fazer, mas você precisa pensar em cada etapa. Às vezes precisa reassistir uma aula, às vezes precisa ler a nossa apostila ali para seguir num diagnóstico, né? Mesma coisa no carro. Você aprendeu a dirigir, só que você precisava pensar na hora de trocar de marcha, precisava pensar na hora de pisar na embreagem, precisava pensar na hora de pisar no freio. Tinha que fazer tudo pensando a todo instante. E aí você chega, depois de tanto fazer, de tanto praticar, você chega no estágio que a gente chama de competente inconsciente, que é o estágio master do aprendizado. É quando você faz as coisas no automático. Você não precisa pensar para fazer. Por exemplo, hoje você só senta sua bunda no carro e dirige. Não precisa pensar na hora de pisar na embreagem, pisar no freio, dar um pisca. E aposto com você que já aconteceu aquela situação também de, por exemplo, todo dia eu vou para a oficina de carro, mas num certo dia tu ia no médico, ou ia no mercado, ou ia em outro lugar, e quando deu por conta, tu estava na frente da oficina. E puta merda, hoje eu não tinha que vir para a oficina. Por quê? Porque você está no piloto automático. O competente consciente é quando você consegue fazer ver, enxergar um parâmetro, e mesmo sem pensar, já entender o que está acontecendo com o motor. Já entender o que está acontecendo com a injeção eletrônica. O treinamento oscilando ele é um acelerador do estágio 3 para o 4, tá? Lá dentro do treinamento oscilando vai ter muita coisa que você vai estar no estágio de incompetente consciente. Muitas estratégias, muitos fundamentos, tu nem vai saber que existia, e aí você vai passar para o estágio 2, que é o competente consciente, né? Do estágio 2 para o 3, você vai rápido lá, né, com as aulas do treinamento oscilando. Agora, do 3 para o 4, que é quando tu começa a masterizar a coisa, que tu consegue olhar para um parâmetro e saber exatamente o que ele está te dizendo, é o que leva mais tempo. Agora, lá dentro do treinamento oscilando, o método oscilando ele te possibilita com que tu acelere essa evolução dos estágios de consciência, tá? E quando você chega no estágio competente consciente, é aquela coisa. Sabe quando, por exemplo, se tu trabalha com oficina faz tempo, tu sabe, às vezes, botar num ponto sem nem pensar. Às vezes tu escuta só do cachimbo bater no parafuso, se o cachimbo tá errado ou tá certo. Tu consegue só de olhar o parafuso saber se é uma chave 17 ou 19. Isso porque tu já está no estágio competente consciente. E o treinamento oscilando vai te levar para esse estágio. Vai te fazer com que tu se torne um mecânico referência que resolve qualquer problema na injeção eletrônica. Estando no estágio competente consciente ou não. A diferença é que quando tu está no estágio 4, tu faz isso de uma maneira muito mais rápida. Tá? E o setor de injeção eletrônica, tanto o ramo automobilístico quanto o de injeção eletrônica, ele cresce a cada ano mais. Hoje, por exemplo, no Brasil, a gente tem quase 60 milhões de automóveis registrados.
Porém, a frota é muito maior, passa de 100 milhões. Porém, a gente tem 59.242.869 carros registrados no Brasil. Isso significa que todo dia tem alguém passando por algum problema. Tem algum carro estragando. E sempre que um carro estraga, precisa ser consertado. E sempre que um carro precisa ser consertado, ele vai até a oficina. E quando isso acontece, alguém presta um serviço para aquele cliente. E quando presta um serviço de qualidade, ele paga por isso, resolve e indica também. E é por isso que eu quero te fazer um convite para você que quer se aprofundar, você que quer entender os 5 P's de todos os sensores, todos os atuadores, quer um passo a passo guiado, quer que eu te pegue pela mão e te leve desde o básico da injeção até o mais avançado, onde você consegue simplesmente de usar um multímetro e um scanner conseguir fazer diagnósticos 20 vezes mais rápido, e às vezes diagnósticos que foram passados por 3, 4, 5 oficinas e não conseguiram resolver, e você conseguir resolver diagnósticos que às vezes leva 2, 3 dias em questão de minutos ou horas, eu te convido a entrar dentro do treinamento Oscilando, porque lá dentro você vai ter todo o passo a passo do método Oscilando, todo o passo a passo do método Diagnósticos 20X, e além disso vai ter outras ferramentas lá dentro também, como o método DIN, que é um método de diagnóstico de insuficiência mecânica, onde você aprende como testar o motor de uma maneira muito, muito rápida, sem desmontar nada. Também você vai aprender a fazer uma análise no sistema de ignição, como saber se a bobina está queimada, se é a vela, se é o cabo de vela, sem desmontar. Se você quiser aprender a usar o osciloscópio, que eu indico quando você está num nível mais superior, ou seja, eu não indico começar usando o osciloscópio se você não conhece os 5 P's de todos os sensores. Se você não conhece os 5 P's de todos os sensores, você precisa primeiro dominar isso para depois aprender o osciloscópio. O treinamento Oscilando hoje, ele é super completo e vai te dar toda a base que tu precisa para fazer qualquer diagnóstico. E se você fosse fazer hoje todo o treinamento Oscilando aqui na nossa escola presencial, por exemplo, você teria um investimento aproximado de R$3.000 para fazer um curso de elétrica e injeção básica. Depois você teria que fazer um treinamento de estratégias de diagnóstico, ou seja, você já aprendeu a injeção básica, agora você precisa aprender o quê? Os 5 P's, como ter uma estratégia de diagnóstico, como criar uma linha de raciocínio, como usar um multímetro, um scanner e cruzar as informações para poder ter precisão no diagnóstico, gastaria R$2.000. Depois você precisaria fazer um curso de osciloscópio nível 1 e 2, é R$1.000 cada um, gastaria R$2.000 para fazer os dois. Depois, para masterizar a ignição, você gastaria no mínimo R$1.500 para fazer um curso de ignição. E depois, um curso de transdutores, que são os acessórios que você usa para fazer diagnóstico de um motor, ver se tem um comando de válvula torcido sem desmontar nada, ver se tem um escapamento obstruído sem desmontar nada, ver se tem um carro fora de ponto sem desmontar nada. Gastaria R$2.000. O investimento total de todos esses cursos é o valor de R$10.500. Isso eu não estou falando nem o custo que você vai ter com o transporte de vir aqui diariamente, nem o custo de hospedagem se você for de fora, nem o custo de alimentação. Hoje, dentro do treinamento Oscilando, tem tudo isso e muito mais por um valor super, mega, muito mais acessível, um valor irrisório de R$3.000. E por que o treinamento Oscilando é praticamente 1/3 disso aqui, se entrega tudo e muito mais? Qual é a lógica disso, Kevin? A lógica é que aqui na escola a gente tem custo de aluguel, a gente paga a luz, a gente paga a água, a gente paga a internet, a gente paga funcionários para poder limpar as salas, a gente paga a manutenção de ar-condicionado e por aí vai. Então a gente tem um custo maior para poder entregar todo esse conhecimento para você. Agora, o treinamento Oscilando ele é online, então os nossos custos são muito mais enxutos. Então eu consigo te entregar um treinamento de qualidade superior por um valor irrisório, um valor simbólico de R$3.000. O treinamento Oscilando ele é totalmente online, então tu pode assistir ao horário que quiser, em qualquer dispositivo. Quer olhar no celular, quer olhar no notebook, quer olhar numa televisão, é totalmente acessível e personalizado para você. Além disso,
Qual é o grande lance entre o treinamento presencial e o online? Presencial, você tem o toque, tem a presença ali e tudo mais. Mas a gente sabe que as dúvidas não aparecem na hora do curso. As dúvidas aparecem na hora do vamos ver. Na hora que tu tá no campo de batalha na oficina é a hora que as dúvidas aparecem. Então o treinamento Cylinder tem essa vantagem. Tu vai testar, por exemplo, uma sonda lambda. Te deu uma dúvida? Tu entra lá no treinamento Cylinder aqui, ó. Vai lá no módulo de sonda lambda. Sonda lambda aqui, ó, tem 26 aulas só de sonda lambda. Clica e vê aqui, ó, preciso... eu tô com a sonda travada. Clica aqui e vê como é que testa a sonda travada. Tô com a sonda travada rica, então clica aqui. Circuito de aquecimento, sonda banda larga. Ou você pode até digitar aqui, por exemplo, ó, sonda travada. Daí já vai aparecer ali as aulas que pode te ajudar. Então você assiste, são aulas pequenas, tem aulas de 5 minutos, tem aulas de 10 minutos, tem aulas de 20 minutos, depende do assunto. Por quê? Por que a gente fez isso? Porque às vezes assistir 1, 2 horas de aula é maçante. Quem trabalha na oficina sabe que é pegada a coisa. É pau e pau e pau. Às vezes tem filho, tem que cuidar, tem que chegar em casa cansado, às vezes, e não tem tempo de assistir 2 horas de aula. Agora 5 minutos, 20 minutos, a gente tem. Então são assuntos bem específicos. Ó. Nessa aula a gente vai aprender sobre isso. Pum. Então se você está com dificuldade no dia a dia, entra ali, eu estou com uma sonda travada, clica, ó, sonda travada rica. Clica aqui na aula, assiste, vai aprender como testar na prática e tudo mais, e aí já tira a tua dúvida, já faz o diagnóstico na hora e resolve o teu problema. Essa é uma das vantagens do treinamento online, que você consegue tirar a sua dúvida ao longo do ano inteiro. O treinamento Cylinder tem 1 ano de acesso para você assistir e reassistir quantas vezes quiser qualquer aula. Além disso, a gente tem suporte ao vivo, cara a cara comigo, no Zoom, ou seja, você pode tirar suas dúvidas diretamente comigo, além de você ter acesso ao grupo de suporte. Então a gente tira suas dúvidas, dá o suporte específico para você, não só eu, mas todos os instrutores da Rede Madaloso estão lá naquele grupo também. Então você manda a sua dúvida, eu ou qualquer outro instrutor vai te auxiliar e vai te guiar no diagnóstico que tu tá com um problema ali. Aqui dentro da plataforma, olha só, a gente tem muitas aulas, bastante aula, né? Então aqui ó, a gente tem desde o básico, depois a gente tem instrumentos de medição, multímetro automotivo, multímetro, carga e partida, chicote elétrico, osciloscópio, alimentação, olha só como testar as alimentações, aulas de scanner, sensor de rotação e fase, temperaturas, e aqui tem tudo, ó, estratégia, fundamentos, testes práticos, TPS, MAP, MAF, sonda lambda, sensor de detonação, sensor de velocidade, ignição, alimentação de combustível, bicos injetores, atuador de marcha lenta, canister, corpo de borboleta eletrônico, estratégias, transdutores, mais transdutores, sincronismo de motor, como pegar o seu certificado e até alguns bônus como criar suas próprias ferramentas, replays de algumas aulas ao vivo e live e também como importar o seu osciloscópio, pagando até a metade do preço para você ter uma ferramenta. Não só osciloscópio, mas ensina a importar scanner, ensina a importar diversas ferramentas pela metade do preço e com segurança na hora de importar. Além de tudo isso, você tem uma garantia incondicional de 15 dias. O que é essa garantia incondicional de 15 dias? Você entra dentro do treinamento Cylinder, tem 15 dias para você ver se adapta ao treinamento ou não. Se ele é tudo isso que eu estou te falando ou não. Se você entrar no treinamento Cylinder e achar que não é para você, não gostar da metodologia, das aulas, do ensino, você tem 15 dias para pedir o seu reembolso e a gente devolve todo o valor investido, preto no branco, sem letrinha miúda, sem burocracia. E isso a gente tem certeza que vai te auxiliar, porque são diversos membros do treinamento Cylinder que relatam que mudaram suas vidas depois que entraram. Olha só. Confiante, o curso Cylinder mudou o jeito de trabalhar. Eu não sabia usar um scanner, só tinha visto na mão dos outros. Hoje eu consigo usar um scanner, multímetro, osciloscópio eu preciso treinar mais. E quando eu tenho dúvidas, volto lá nas aulas e assisto novamente. Ficou mais fácil de usar um scanner? Ficou muito mais fácil. Conseguimos descobrir que o scanner vai muito além de apenas ler DTC ou apagar uma DTC. Que você pode usar os parâmetros dele para diagnóstico, que você entende os dados que ele tem te passado. Mudou tudo, completamente. Acaba muitas das incertezas, não precisamos ficar indo atrás de uma peça para pôr no lugar da outra para testar, correndo o risco de danificar a nova peça também. Porque o curso Cylinder aprendemos os fundamentos, aprendemos a explorar o máximo do scanner, do multímetro,
e o poder que o osciloscópio tem dentro de uma oficina. Quando passamos o orçamento agora, é com certeza de que o componente está com defeito realmente, e onde estava o defeito, e que executando o serviço passado para o cliente, realmente vai solucionar o problema do carro. Como você se vê depois do treinamento oscilando? Um cara mais capacitado, e não só com o serviço, mas também com meus clientes. Como conversar com ele, como passar um orçamento, não tem mais aquele medo de quando chega o carro falhando, quando tu abre o carro e vê se é um 16 válvulas, antes era desespero. Hoje é motivo de alegria, pois o treinamento nos capacita e faz todo e qualquer diagnóstico. O que mudou? Em primeiro lugar, meu humor, pois mudou muita coisa no dia a dia. Quando chegava carro falhando ou marcha lenta oscilando, já batia o desespero. Por onde começar, o que trocar, o que fazer. Ainda mais que eu nunca havia mexido com injeção eletrônica. Mas isso mudou após o treinamento oscilando, onde não ensina somente a usar um osciloscópio, mas sim como fazer um diagnóstico com qualquer ferramenta, inclusive com a cabeça da gente. Te mostra por onde começar, como testar, como ver o funcionamento de todos os sensores. Também mostra para que ele serve e qual a função. Então hoje eu posso dizer que meu dia é muito menos estressante. Aquele medo de chegar na oficina e pegar BO, hoje é coisa do passado. A minha renda mudou muito, pois hoje faço diagnósticos e conserto em injeção eletrônica e dessa forma diminui os serviços que eu fazia em qualquer tipo de carro. Diminui o tempo, né? Mudou e está mudando o tipo de clientela, pois hoje já agendo o carro muito mais moderno e de fato acaba subindo a renda. Eu já estou no modo de atendimento por agendamento. Não tem junção de carro na frente, nada de estresse e o lucro melhorando gradualmente. Eu trabalho em casa e só atendo de segunda a sexta. Sábado e domingo é para mim e para minha família. Poxa, professor, nem sei o que falar. Depois do curso, minha vida é outra. A lucratividade aumentou, está sobrando grana para investir em outras coisas e fora, não tenho mais dor de cabeça com o carro, que não conseguia resolver. O Oscilando abriu portas para mim. O melhor que... Olha só, o que está achando do treinamento? O melhor que já fiz, sem dúvida. Já comprei 4 treinamentos EAD, inclusive na mesma plataforma da Hotmart, e esse disparadamente é o mais completo. Meus parabéns. Até esse osciloscópio que te mandei, a foto, comprei seguindo as instruções do curso e recebi ele em 14 dias e sem taxa, que é aquele bônus que eu te falei como importar ferramentas, né? Bom dia, sem comentários, é muito top, só alegria. Aprendizado muito bom aqui onde eu trabalho em Guarulhos, eu sou referência pelos outros parceiros. Eles mandam muito serviço para mim, para minha oficina. Detalhe, eu sou eletricista, estou fazendo muitos diagnósticos para os mecânicos. Exemplo, carros com comando de válvula torcido, carro com problema, é muito top. O osciloscópio só tem a agradecer aos professores, top demais. Muito obrigado pela experiência do Oscilando, só alegria. Abraço, Kevin. Ó o Mário aqui, ó. Ficou mais fácil de usar? Tão mais fácil que só usa o osciloscópio quando a coisa está ficando feia, mais complicado. Hoje mesmo um mecânico mandou um Jetta 2.5 para mim, pois tinha trocado a sonda pós-catalisador e a luz do painel continuava acusando falha dela, alegando para o cliente que precisava de um diagnóstico mais avançado com o osciloscópio. Trouxeram o carro para cá. Como a ponta de prova, verifiquei que tinha positivo no aquecedor. Tinha pulsos de negativo no aquecedor, porém não tinha negativo da central para a sonda, o famoso fio cinza. Conclusão, fio quebrado. Aumentou tua renda de alguma forma? Com certeza. Onde eu morava antes, eu trabalhava de segunda a sábado, entrava e não tinha hora para sair e tirava um valor X. Hoje, aqui onde eu estou trabalhando e eu consigo realizar os diagnósticos mais rápido, trabalho de segunda a sexta, das 8 às 18 e recebo o mesmo valor de lá, até mais, contando que lá eu trabalhava por comissão e era 50% e aqui é 40%. Então, diversos membros Oscilando mudaram a sua renda, tem hoje tempo mais com a família, né? Consegue levar a família para passear, consegue aumentar a rotatividade da oficina e também estão sendo conhecidos não só pelos clientes, mas também pelas outras oficinas como referência. Então eles conseguem cobrar hoje por um diagnóstico, por exemplo. É possível cobrar de 100 a 400 reais por um diagnóstico. É claro que se você não cobra diagnósticos atualmente, você não vai conseguir começar cobrando 400 reais. Mas graduativamente, como eu ensino dentro do treinamento Oscilando, você consegue chegar lá. É a mesma lógica. Quando você vai num médico, primeiro você paga a consulta. Daí depois da consulta ele te indica alguns exames. Raio-X, um exame de sangue e tal. Você vai lá e paga por esses exames. Depois você paga outra consulta para o médico ver esses exames e dizer o que você vai fazer dali em diante. Dentro do treinamento Oscilando, eu te ensino como ser uma oficina atrativa e como cobrar um diagnóstico sem os clientes reclamarem. Né? Você já ouviu? Ah, mas é isso só para olhar o meu carro? Não, eu te ensino como trabalhar igual um médico. Como cobrar um diagnóstico.
cliente ficar feliz por estar pagando esse diagnóstico e te indicar para outros clientes, porque tu resolveu o problema dele, independente do preço que tu cobrou, ele vai te indicar porque tu resolveu o problema dele, não porque tu é o mais baratinho. É assim que eu pratico aqui na nossa oficina, é assim que eu ensino os membros oscilando, e é assim que eles estão se destacando no mercado que tem muitas oficinas, mas mesmo assim eles conseguem se diferenciar por conta de trabalhar com essa estratégia do método oscilando, que valoriza o teu diagnóstico e faz com que tu seja visto de outra forma pelos teus clientes. Então, se você quer ser um mecânico referência que resolve qualquer problema na injeção eletrônica, tendo uma falha no scanner ou não, com 100% de precisão e sem precisar peças iguais para fazer teste, ou se você é funcionário, quer um emprego melhor, quer ser mais valorizado, quer receber mais pelo teu trabalho, faz a tua inscrição para o treinamento oscilando agora. Você já vai ter acesso imediato. Lembrando que você recebe 1 ano também de acesso ao nosso aplicativo de falhas. E isso te dá um norte surreal na hora de fazer um diagnóstico. Clica aqui embaixo desse vídeo, faz a tua inscrição para o treinamento oscilando e eu te vejo lá dentro para você ser um mecânico referência, valorizado e que recebe um valor justo pelo seu trabalho.